E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o podcast de toda segunda-feira aqui no Sobrecapa no YouTube ou nas melhores plataformas de streaming como Deezer, Castbox, Spotify e iTunes, só que somente em áudio. Então, se você está querendo ver quem está conversando, quem está batendo papo com a gente hoje, não esquece de acessar Sobrecapa lá no YouTube. A gente convida também vocês a conhecerem ultimatodobacon.com, o nosso site com resenhas, reviews, matérias, guias, tudo que um bom nerd gosta, não só sobre quadrinhos, mas como filmes, séries e muito mais conteúdos para vocês. Para a gente conversar com a galera que está aqui hoje com a gente, antes de chamar eles, eu vou chamar, obviamente, meu parceiro de bancada de todo o podcast, o mais rubro-negro de todos os membros do Ultimato do Bacon, senhor Lucas Souza. Salve, Lucas! Como é que você tá, cara? Seja bem-vindo. Grande Alexandre Batista, cara, um prazer incrível estar aqui falando contigo de novo. Vamos falar hoje de um dos temas que a galera que acompanha o canal sabe que a gente adora, que é o tal do quadrinho nacional, né, cara? E hoje a gente vai falar de um quadrinho nacional que é muito especial. Tive a oportunidade aí de conhecê-lo por conta do Breno, que é um grande amigo aí, a galera que frequenta ali o grupo de WhatsApp, frequenta o B, sabe quem é. Ele me apresentou um quadrinho nacional, cara, de ficção científica. E do momento que eu botei as mãos nesse quadrinho, fiquei, cara, aficionado. Então hoje a gente vai bater um papo muito especial com o pessoal da Quad Comics. Então queria dar as boas-vindas aí ao Diego, ao Aloysio, ao Eduardo, e aos dois Eduardos, na verdade, né? Bem-vindos, pessoal. E aí, galera? E aí, galera? E aí? Beleza? Bom? Estamos aí. Obrigado pelo convite aí, pessoal. Prazerzaço estar aqui com vocês. O Lucas acabou esquecendo de falar do Diego Sanches, mas seja bem-vindo também, Diego. A galera do Quad Comics, eu já quero botar na reta, porque assim, vocês têm como é que a gente pode chamar? Eu não gosto da palavra coletivo, mas é basicamente isso, né? Vocês têm um grupo ali em que vocês estão publicando não só o Quad Comics, que é a linha principal que o Lucas tanto curtiu de ficção científica, como tem outras HQs, como Gargantua, tem o Ana Saito, enfim, tem uma série de publicações, mas sempre de vocês quatro. Então, antes da gente começar o papo, eu queria que vocês explicassem o que é o Quad e da onde vem essa ideia, se eu estou pronunciando certo, né, o Quad Comics, e de onde veio a ideia de fazer o coletivo. A gente começou, na verdade, contando rapidamente a história, em 2013, nós quatro trabalhávamos em uma empresa de videogames aqui em São Paulo. Eu era o diretor de arte e o Diego, o Aloysio e o Ferigato eram parte da equipe de arte também. A gente era um time de arte com mais outros artistas. Só que a gente tinha em comum essa paixão pelos quadrinhos e pela ficção científica. É uma coisa que a gente estava sempre comentando. É uma coisa que a gente adora fazer, a gente adora discutir sobre ficção científica, sobre conceitos de sci-fi, e ao mesmo tempo também a ideia de amar quadrinhos. E 2013, justamente, era um ano que ia ter o Festival Internacional de Quadrinhos em Belo Horizonte, o FIC, e a gente pensou, por que não tentar produzir alguma coisa juntos para a gente tentar lançar no FIC, lançar como um quadrinho independente. E aí foi daí essa primeira semente. Como vai ser? Vai ser uma antologia, cada um faz uma história, a gente de repente tenta amarrar isso de que maneira. A gente começou a discutir aos poucos, durante os intervalos do trabalho, nos almoços e tal, como é que ia ser aquilo. Tanto que até hoje a gente ainda tem uma foto famosa da gente tentando achar um nome, né, do que seria o Quad, né, pensando em vários nomes, várias versões e tal. Então, a partir daí foi isso, foi na verdade assim, estávamos no mesmo lugar todos os dias juntos, né, porque a gente trabalhava juntos, então isso facilitou muito a troca de informações e de ideias, porque se fosse só uma ideia, eu te conheço por aí, fosse uma coisa via e-mail, provavelmente não teria rolado. Então o fato de a gente estar juntos e a gente ter essa ideia e ter um deadline também, né? O FIC aconteceria em novembro, então a gente tinha que estar com esse quadrinho pronto em setembro, outubro, no mais tardar. E aí como é que a gente iria fazer isso? Aí daí veio a ideia do Diego. Diego Sanches pensou,
Diego, que é mais antenado nas coisas dos jovens, falou: o negócio que está mandando agora é financiamento coletivo. Financiamento coletivo já agora nem é mais de jovem, né? É o bicho. Na época era. Já é de idoso, de jovem agora é NFT, mas depois a gente fala disso. Diego estava lá nessa pegada, pô, eu sou jovem, e era jovem na época, não tinha essa barba branca. Nossa, tinha barba branca. Tá e pensou, vamos fazer o financiamento coletivo, Catarse, esse negócio, já tinha algumas pessoas fazendo. Tinha. Aí o Diego pode explicar como foi que ele capitaneou esse lance do financiamento coletivo. O primeiro Quad 1. A ideia inicial mesmo de que quero fazer um quadrinho veio do Ferigato, porque ele tinha ido no FIC de 2011 e viu um monte de gente lançando quadrinho, né, Ferigato? E falou, quero fazer também, só que aí fazer sozinho não ia dar tempo, daí ele chamou a gente para a gente conseguir juntos fazer alguma coisa, que daí cada um só teria que fazer umas 20 páginas, 20 e pouquinhas páginas, e para dar tempo de lançar alguma coisa, né? E foi legal porque assim, ele chamou o Chau e o Aloysio, que já tinham feito quadrinho antes, né? O Chau fez quadrinho, já tinha feito bastante coisa, até o Aloysio fez bastante coisa, que já tinha trabalhado para a Image, feito quadrinho para a Image, quadrinho para um projeto desse. Eu nunca tinha feito quadrinho antes, né? Eu entrei de cabeção, assim, falei, vocês vão fazer, eu quero fazer também. Nunca tinha feito, mas a gente tinha interesse no Diego porque ele era editor também. Então, minha formação é em design gráfico, né? E eu trabalhei durante 8 anos como designer de revista na Editora Abril. Então essa parte eu acabei fazendo, né? Porque, né? Cai para quem sabe fazer essas coisas. Eu acabei fazendo toda a parte de editoração, né, do design, de contato com gráfico, mandar essas coisas aí que eu já sabia, já tinha, sei lá, quase 10 anos desse trabalho nas costas, quando a gente pegou isso. Mas quadrinho eu não sabia fazer, não, mas aí a gente aprende fazendo. E o lance é que eu já estava meio ligado eu já estava ligado na questão do financiamento coletivo. Mas ele tinha o dom dos quadrinhos, viu? O dom. Eu tinha o dom. É que quadrinhos é igual o Homem-Aranha. Depois que morde o bichinho ali, aí deu bem. Não poder mais. Mas aí eu já estava meio indo atrás dessas coisas de financiamento coletivo, porque eu achava interessante como sistema de você não precisar da aprovação de um terceiro, né, de um agente dono da cadeia de produção, dono dos meios de produção. Você ir direto para o público e conseguir mostrar o seu projeto para o público, e se o público, né, abraçar o seu projeto, você consegue ter os recursos para financiar, seja o que for o projeto. Eu já estava ligado nisso já fazia um tempo no Kickstarter, depois o Catarse, e aí eu já estava querendo testar alguma coisa ali, só que eu não tinha com o que testar, e aí veio essa ideia ali do Ferigato, que estava procurando quadrinho, aí eu deu um jeito de tentar juntar tudo, e deu muito certo. E foi numa época que ainda não tinha muitos, né, a gente não foi nem de longe o primeiro, já tinha rolado vários outros projetos de quadrinho antes, mas não tinha muitos, então era um território que ainda não estava muito saturado, né? Agora não sei, esses últimos anos, por conta de não ter evento, deu uma queda, né? Mas no último ano que teve, em 2019, né, que foi o último grande ano com CCXP, né, evento, enfim, o número de quadrinho o tempo todo sendo financiado, assim, estava sempre acima dos 100 quadrinhos simultâneos, assim, durante o ano inteiro. Então, era uma coisa que deu uma super saturada, né? Tá bem... E vocês falaram que vocês estão com projeto, né, encerrando hoje. Vocês devem ter sentido uma certa... Qual que são as dificuldades aí de se fazer um catarse nos dias de hoje, né? Com certeza. Eu acabei cuidando do catarse, de todos os outros catarses do Quad, né? A gente fez 5 campanhas de Quad, e eu fiz uma campanha Dona Saito,
E eu vou te dizer que só veio ficando mais difícil conseguir financiar, assim. Do quad 1 ao 3, a gente sentia que estava tendo um crescimento meio orgânico, natural. A gente não precisava fazer nada além do que a gente já fazia, conversar com o público, postando nas redes e tudo mais. Aí daí do Svalbard, o 4 e o Ana Saito, nossa, qualquer coisa que você quer postar um link de qualquer coisa em qualquer rede social, ela é engolida pelo algoritmo. O algoritmo engole agora link, né, em rede social. Te obriga a pagar, né? A real é essa, né? É muito E a gente teve um espaço de tempo grande, né, entre o Quad 3 e o Quad 4. Então, acho que isso influenciou um pouco também. Entre o 3 quando você mantém uma constância, né? O que saiu entre os dois teve um ano, a gente ficou um ano ali sem fazer, acho que do 3 para o Svalbard, e depois ficou mais um ano entre o Svalbard e o 4, algo do tipo. Então deu tempo das coisas irem mudando e a gente não perceber, assim. Uhum. Vocês pegaram mudança do algoritmo mesmo. Vocês pegaram um redesenho de tudo, na verdade, né? O pessoal, vocês devem ter visto aí nessa época que vocês estão falando, tinha uma penca de influenciador digital reclamando que o alcance das postagens diminuiu muito e tal. Então, vocês pegaram uma época ruim mesmo ali de mudança, deve ter sido uma diferença grande, né? Fora a competitividade que vocês comentaram, que aumentou demais, né? A produção de quadrinho nacional deu um salto muito grande, né? Do FIC de 2013 até a última Comic Con, assim, a produção de quadrinho nacional explodiu, né, cara? Sem dúvida é uma ferramenta muito poderosa, né? O Catarse, né? Você realmente poder dar voz para o criador, que é uma coisa que é o que ele quer, de fato, né? Não, que a Luísa comentou, dá um espaço de expressão para o artista, eu não concordo, na verdade. Você pode se exprimir sem precisar de catarse nenhum. Você pode publicar na web, você pode fazer um webcomic e tudo mais. Eu acho que o Catarse ele abriu uma chance para quem queria viabilizar certos projetos que tivessem uma mídia física envolvida. Sim, mas mas também não é a única coisa. Ele falou. Mas não é a única coisa também. É mais a produção da mídia física, não a expressão do artista. A expressão do artista... A gente nunca usou o dinheiro do Catarse para pagar a hora de produção, né? A gente sempre usou para financiar o produto, a produção. Mas a gente calcula. Só que a gente calcula esse valor. A gente tem uma ideia do orçamento de quanto custa um livro, o quanto a gente gasta de hora homem, assim, para a gente ter uma ideia de quanto custa de fato, porque as pessoas às vezes têm uma visão muito errônea de que o livro só custa o preço da gráfica. Não. Todo o trabalho que você fez de produção, mesmo que a gente não coloque esse trabalho no orçamento que vai para o Catarse, o Catarse custa 20, mas de repente o nosso preço de produção é 40, esses outros 20 a gente está anotado ali. A gente sabe que a gente está nos devendo esses 20. Sim. Então, e até por isso, conforme as vendas, a gente vai abatendo. A gente só vai falar que vai dar lucro depois que passar os 40. Mas aí volta ao que eu falei antes, porque se você conseguir viabilizar um projeto no Catarse, por mais que a princípio ele vai estar se pagando, né? Tipo, conforme, sei lá, o gibi custa R$10 para ser impresso, o apoio é 30, 40, ele vai ajudar a se pagar a impressão. Porém, as cópias que vão sobrar, né? Porque você não vai distribuir toda a impressão no Catarse. Quer dizer, se a pessoa fizer um mega sucesso e já foi 3 mil apoios aqui, sei lá, né, mas não era necessariamente o nosso caso, né? As cópias que sobraram do Catarse, elas vão gerar, né, um lucro, e isso vai começar a retornar o gasto que a gente fez. Né? Sim, verdade. Eu acho que o que vocês aprenderam aí, que é o que a gente aprendeu agora recentemente, é que o Catarse ele acaba amortizando muito o investimento inicial, né? A gente ajuda, a comunidade do Catarse é muito forte, ajuda a gente a mostrar o nosso produto e você já sai com um produto, pelo menos com custo de produção equalizado, e o resto é a gente batalhar um pouco. Eu queria aproveitar, vocês tiveram uma ideia que é sensacional, eu tô aqui com a Quad 1 na mão, daqui a pouco eu vou falar um pouco das histórias específicas, mas vocês tiveram uma ideia que é muito legal, por dois motivos, né? Primeiro, a gente estava falando aqui já fora do ar, né?
Cara, preço é um dos pontos que a galera que acompanha o sabe que a gente fala muito é de preço. Fala, gente, a gente quer experimentar coisas novas, mas eu preciso ter um preço permissivo para experimentar. E vocês pensaram num projeto que me chamou muita atenção, porque vocês têm histórias que elas são continuadas, mas a gente tem arcos que se fecham dentro da revista. Eu, particularmente, achei isso genial, porque você não obriga o consumidor nem a esperar um tempão para ler a continuação. Galera que acompanha quadrinho nacional sabe que isso, às vezes, a gente fica com aquela tensão, né? Até para saber se o projeto não vai morrer no meio do caminho. E não me obriga a comprar a continuação. Se eu comprei a primeira quad, fiquei satisfeito com o que eu li, não sinto necessidade de continuar vendo as aventuras daquele universo, eu posso. Né? Não é o meu caso, eu estou já com as outras aqui também, eu senti necessidade de continuar nesse universo, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês como é que foi essa concepção. Vocês pensaram nessas questões de preço, nessa questão de ter o arco fechado, ou foi algo que foi orgânico, foi natural para você? Eu sou meio mão de vaca para comprar quadrinhos, então quando a gente estava discutindo o preço, a gente falou meio que esse ponto, assim, falei, difícil eu comprar um quadrinho mais do que 40, 50 reais. Então a gente tentou chegar num valor que fosse justo, né? Parte da gente ter escolhido em preto e branco, foi tudo para também dar uma barateada e também pelo fator estético, assim, que a gente achava que preto e branco era legal, com os tons de cinza. Mas a gente achou que no mercado nacional, que já era meio... A pessoa vai no evento, não vai para torrar muita grana, né? Principalmente naquela época de fim. A gente queria que tivesse um valor acessível para as pessoas, assim. Na época da Comic Con, o povo abriu a carteira, né? Gastava. Na época da Comic Con mudou tudo, mas na época do FIC, o cara, sei lá, não ia ninguém... não era o troco do boneco, né, que o cara comprava quadrinho, o cara ia só para comprar quadrinho mesmo. Muitas vezes no FIC, às vezes você tava tipo, beleza, a gente tava com esse livro gigantesco, pesado, a maior parte dos nossos colegas do lado tava, tipo, vendendo zine, e, tipo, não é um problema, o que eu falo, assim, tipo, às vezes vem um público e o cara vê lá, 10 reais, 5 reais, sei que lá, de repente, 35 reais, sabe, tipo, então, tinha um salto, assim, claro, assim, pelo menos nessa época, apesar que, igual vocês falaram, hoje em dia o quad ele é bem mais barato do que, sei lá, se pegar do Pipoca e Nanquim, sei lá, que é tipo 80 contos, sei. E na época a gente era mais caro, acho, do que é o comum, assim, né, do que a norma. Então... mas acho que a gente nunca, é o que eu tava falando também antes da gente entrar no ar aí, né? A gente nunca foi muito caro, porque a gente tinha muita página, né, nas HQs, assim, é uma HQ bem grossa, assim. O custo-benefício... Custo-benefício por página é bom. Essa questão também de fazer histórias fechadas era um pouco também por causa disso. A gente não sabia qual que ia ser o intervalo entre as edições. E a gente produzia tudo meio que nas horas vagas, assim, né? A gente não era... fez, né? Na época, né, Ferigato? A gente nunca fez... A gente não pensou nisso, do tipo... Vamos fazer uma série de quadrinhos. A gente não pensou em fazer uma série, a gente pensou em fazer uma publicação. Histórias de ficção científica que é um gênero que a gente gostava, e a gente ia conversando sobre as histórias, e no meio das conversas a gente percebeu, olha só, acho que essas histórias podem interagir num universo único. Né? Mas isso na verdade foi no segundo. Quando a gente decidiu que ia fazer o segundo. Mas no primeiro a gente já definiu que seria tudo no mesmo universo. Já. A gente não deixava nada super claro, tanto que muita gente no final de ler o primeiro vinha perguntar pra gente, mas é tudo no mesmo universo? Não é? Porque a gente não deixou super claro. No segundo a gente já deixa mais claro, porque a gente já começa com personagens se encontrando, né? Mas que a minha história eu tive que fazer uma gambiarra e mudei o final dela, porque todo mundo falou, é ficção. Deu, tá bom, ficção, vou fazer um cara, um astronauta, cair num planeta. Daí, de repente, passou um tempo, eles falaram, agora vai ser Mad Max, estilo Mad Max. Daí eu, putz, mas agora o meu cara tá no espaço, como é que eu faço? Daí, quem já leu a edição 1 do Quad, vê que aquela solução que eu dei, que eu achei que ficou legal até, foi um pouco por isso, porque eu falei, agora eu tenho que dar um jeito de colocar esse cara no mesmo universo que esse povo no deserto aí.
Muito bom. Vocês escolheram, então, a ficção científica? Mas no segundo eu acho que a gente já pensou... segundo pensou de fato, e aí... Não, no segundo já amarrou, segundo, vamos de fato pegar esse personagem que encontra com esse... Não, o segundo teve mais... A gente planejou mais nesse sentido, sim. O primeiro foi a gente fazendo todo mundo junto, e aí como teve foi bem boa aceitação pelo público, tanto no FIC quanto no Catarse, aí deu uma animada em continuar, e aí sim a gente começou a pensar nessas questões que aconteceram de forma mais ou menos orgânica no primeiro, e a gente já foi planejando mais, colocando na receita do quad o que tinha acontecido meio naturalmente. Assim. E a escolha do gênero foi natural para vocês, então? A escolha do gênero é algo que todos vocês curtem, e aí vocês já vão embora, ficção científica, e é isso aí. E tinha um lance que a gente estava, então, trampando tudo junto, né? E na época a gente estava um pouco insatisfeito também com o trabalho, assim, né? A gente estava meio tipo, a gente podia pegar, já que a gente vai fazer história em quadrinho em tempo livre, vamos fazer de coisa legal, assim. Tipo, o que é legal? Ficção, quero fazer moto voadora, fazer robô, né? Sei que lá. Então, acho que quando a gente começou a pensar no tema, a gente queria pensar na coisa que desse o maior prazer de desenhar a princípio, né? E obviamente, depois a gente começou a pensar na história, mas eu acho que a princípio o tema surgiu pelo fato de a gente gostar muito de ficção e querer desenhar essas coisas legais. Não, eu ia te fazer uma pergunta, cara, porque assim, todas as histórias de vocês são sensacionais, tá? Eu acho que vocês trazem uns elementos de ficção científica muito, muito fora da curva. A tua, Eduardo, realmente é surpreendente. Eu não vou dar nenhum spoiler para não atrapalhar a experiência do pessoal, mas me surpreendeu. Agora, a tua, Luísio, vou colocar aqui na minha lista de coisas mais doidas que eu já li de ficção científica, tá? Tu dá uma pirada legal, assim. Tu pode contar um pouco dessa ideia, cara? Porque foi um negócio assim. Eu comecei a ler HQ, eu falei, cara, não é possível. O que esse malandro vai fazer aqui? E é divertido, a história envolve. Vou te falar que o segundo volume você trabalha muito bem também. De onde vem essa ideia aí, cara? Conta um pouco pra gente. Drogas. Drogas, claramente. Carnaval. Luiz, vamos entregar. Aqui é o Luiz Jojo. É Jojo. É puro Jojo. Não, brincadeira. Uma das minhas principais influências, assim, não só como sei lá, como roteiro, tal, como historinha, eu jogo bastante videogame, né, e um dos jogos que eu mais gosto, que eu sempre gostei, é Mega Man, né, e o Mega Man tem uma parte que chama Mega Man X, que os caras são literalmente caçadores de robôs que se tornam Mavericks, que eles chamam, né, eles começam a ficar doidos, né, e aí isso sempre foi uma influência, sempre achei muito legal esse conceito de ter os caçadores, né, de Mavericks. E aí na época que a gente começou a pensar na história, eu tava totalmente sem ideia, assim, do que ia fazer, e aí eu fui visitar meus pais e tava passando na Globo o filme do Constantine. E aí eu assisti e tal, tipo, eu sei que ele não é o filme mais incrível do mundo, mas, tipo, eu falei, putz, da hora, né, um exorcista e tal, e eu tava fazendo na época um freela, falando de Exterminador do Futuro. Aí, foi, tipo, natural, assim, juntou, assim, de um jeito, assim, que, falei, é isso aí, e eu juntei com um pouquinho, com o temperinho do Mega Man, né? Então foi meio que... Luiz, assim. Nem eu sabia que o Trent era mistura de Exterminador do Futuro com Constantine com Mega Man, mas faz todo sentido. Agora você enxerga, né? E aí é um robô que se veste muito, muito diferentemente, né? Porque aí entra a minha referência do Jojo, que são os caras que se vestem totalmente fabulosamente. Mas é meio que isso, assim. E aí depois eu fui tentando justificar como que ia explicar essa doideira, né? Então as histórias que foram entrando depois. Ele falou, eu vou fazer um robô exorcista de softwares paranormais. Daí eu fiquei, nossa, mano. Daí quando ele mandou o desenho do robô, eu falei, é isso aí, tá bom pra caramba, pode fazer. Sem dúvida veio tipo o personagem primeiro e a história depois. Isso eu posso te dar total certeza. Ele é o personagem mais style do quad, com certeza. Eu ia aproveitar, fazer uma outra pergunta para vocês, e aí vou me basear aqui na história do Diego, né? Que vocês, eu fiquei com a sensação, e eu queria saber se isso foi intencional, eu fiquei muito com a sensação de que as histórias de vocês têm sempre aquela jogada do final, né? Algum plot twist que deixa a gente, pelo menos a minha sensação como leitor foi essa, que te deixa assim,
caraca, é isso, putz, é assim que funciona, e caramba, eu não sabia que esse personagem era assim, tal. Isso foi intencional de vocês? Vocês combinaram alguma linha editorial com essa vertente? Ou foi algo que meio orgânico, ou algo, de repente, mais sensação minha? Como é que foi essa combinação das histórias em si? A gente, essa questão em específico de ter esse final um pouco mais que às vezes é plot twist, mas ele tem uma questão de ter uma revelação impactante, né? Isso é um recurso para se escrever histórias curtas, na verdade. Isso não é muito além disso, assim, de vamos combinar para todas, não. Porque como a gente tinha que escrever histórias curtas, que não dá para ter um desenvolvimento de personagem muito profundo, ter grandes arcos, né, grandes subidas e descidas de personagem tenta fazer uma coisa, não consegue fazer, ele vai para baixo, ele vai para cima, ele tem um momento de sucesso, um momento de falha, sabe? Toda a estrutura de uma história mais longa, né? A gente não tem como colocar isso em história curta. História curta é muito mais beat, acabou. E aí, fazer esses recursos de colocar um clímax, que já é quase o fechamento da história, é um recurso de produção de uma história curta. Então, isso vem meio que naturalmente quando você acaba tendo que escrever uma história para caber em 20 páginas. É muito difícil não fazer isso para escrever uma história dessa. Eu acho que isso também vem um pouco até da influência de certas coisas que são antologias de coisas curtas, tipo o Twilight Zone, fazia muito isso nos episódios, né? Na verdade, as próprias... o próprio filme da Heavy Metal, que são um monte de curtinhas, né? O filme da Heavy Metal são um monte de curtinhas, você acabava também criando esses pequenas revelações no final. Muita gente compara a gente com a Heavy Metal e tem bastante influência da Heavy Metal nesse sentido, assim, de serem histórias. A gente tem um tom muito menos exagerado do que a Heavy Metal, tanto na parte violenta, a gente não é tão hiperviolento e também não é hipersexual, enfim. Mas essa coisa da estrutura de você ter que fazer as histórias curtas, e aí no final você acaba colocando uma coisa um pouco mais impactante para gerar uma recompensa para o leitor, né? Por que esse leitor está lendo ali, né? Ele quer ser recompensado de alguma forma, ele quer que, né, o tempo dele... E era uma coisa... A gente sempre teve a preocupação de que todo o álbum fosse encerrado em si mesmo, assim, né? A pessoa não precisava comprar se ela quiser comprar só o Quad 4, ela compra, ela vai ter 4 histórias legais que vão fazer sentido para ela, porque e aí dentro disso a gente tinha que deixar uns easter eggzinhos, sabe, umas chamadinhas, uns mistérios para pessoa que quiser buscar mais, aí lê os outros e daí emenda todos, né? Mas era uma coisa sutil, assim, né? A gente queria que eles tivessem ligação, mas que não fosse uma coisa tipo, não terminou essa história, você vai ter que comprar o próximo quad daqui a um ano, sabe? E aí a galera ia ficar frustrada, como eu ficaria, sabe? Mas é isso, a própria... Acabou surgindo isso aí, uns easter eggs, umas coisas assim, esse personagem pode aparecer em tal hora pra galera ficar se perguntando o que tá acontecendo e tal. Sim. A natureza das nossas influências ali, né, tanto o Twilight Zone quanto o Heavy Metal, Isaac Asimov faz isso. Na época o Ferigato e o Luiz estavam lendo bastante. SC Comics teve alguma influência aí os antigos lá, Contos da Cripta, Revista Ares? Vocês chegaram a beber alguma coisa nesse tipo de coisa? Especificamente não. Eu lia muito disso. Eles são jovens, né? Eu já sou bem mais velho do que todo mundo. Então eu lia muito esse tipo de quadrinho, Cripta, o EC Comics, mesmo todas essas coletâneas que mexiam com a mistura de sci-fi com terror, né? Isso sempre me atraiu bastante, tanto que eu acho que eu tento trazer um pouquinho disso nas minhas histórias. Tem os elementos sci-fi clássicos dos anos 80, tem os elementos que talvez sejam um pouco mais de terror de criaturas e tudo mais. Então, acho que eu particularmente tenho muita influência desse tipo de material, por ser talvez de uma geração anterior, né, do que eles, assim.
Ô Eduardo, eu ia inclusive falar da tua obra, eu estava com ela aberta aqui, porque eu acho que vocês têm uma versatilidade no quad que ela é muito impressionante, porque são obras de ficção científica, mas cada uma trata de uma temática, né? Eu queria comentar isso que você falou, pegar esse gancho. Na Quad 2, né, a tua história, ela mistura duas coisas que, putz, eu particularmente adoro, né? Uma é corrida, então você montou ali, me remeteu, e por favor, isso é um elogio, tá? Mas me remeteu à corrida de pod lá do Star Wars 1, tá? Obviamente guardado. Eu olhei e eu falei, cara, que maneiro, que visual legal, a próprio formato de uma das naves. E em dado momento, cara, você usa, por isso que eu comentei da EC Comics, você usa 2 recursos, né? O primeiro é a revelação de um ser que eu honestamente não imaginava que tinha no universo de vocês, e o segundo é não sei se eu chamo de um plot twist ou uma revelação acerca da tua personagem em si, né? Que também foi algo que eu falei, caraca, eu não vi essa vindo, né? Então são coisas assim que eu acho que são muito legais. Quando vocês finalizam uma história, vocês já deixaram muito claro que vocês pensam na história, ela tem que fechar na mesma revista e ela tem que ser, entre aspas, autossuficiente, né, para o leitor pegar e ter essa brincadeira. Vocês pensam em, não vou fazer isso aqui não para poder continuar, ou não, eu faço a história aqui e depois lá na frente, se sair o volume 5, 6, eu dou meu jeito para consertar o que eu fiz lá atrás. Como é que é esse teu racional, Eduardo? Quando começou, o Quad 1 foi bem mais orgânico, a gente não sabia se ia continuar, a gente não sabia se ia ter um novo, mas a partir que a gente começou a construir o 2, a gente começou a tentar botar, vamos tentar criar uma base para isso aqui, um timeline, onde eles estão, em que momento, qual que é o background desse mundo. A gente começou a tentar construir um pouquinho, para que a gente entendesse, por exemplo, eu tenho histórias já escritas da Terra e do Elvis mais para frente, que eu já sei o que vai acontecer. Então a gente começou aos poucos a tentar já amarrar umas pontas soltas com os personagens do Diego, com os personagens do Ferigato, com os personagens do Aloysio. Onde que eles estão nesse mundo? Então a gente de fato parou e escreveu, começou a documentar isso. Vamos começar a documentar como isso vai funcionar. Então acho que isso começou a ter esse desenvolvimento no Quad 2, no 3, o Svalbard, que é uma história toda longa, fechadinha do chefe, que já amarra um monte de coisas que tem desde o Quad 1. E no Quad 4 a gente trouxe umas coisas que eu acho bem interessantes, que a gente tem uns flashbacks, né? No Quad 4 tem uns flashbacks desse mundo. Tem uns núcleos bem distintos, assim, né? O núcleo da Terra, o núcleo do Lucas e do chefe, e o núcleo da cidade Domo, lá do Aloysio. E todos são no mesmo universo, assim, né? Mas conforme a gente foi escrevendo, eu e o Diego, a gente acabou misturando bastante, assim, nossas histórias. O Diego, ele chegou a continuar a história dele do 3, né? Que ele deixa em aberto, né? Tipo, você fica imaginando o que vai acontecer, mas de repente o Diego fez o Svalbard, né? Que é justamente a sequência direta da história dele do 3. Né? E é uma história única, né? Que tem começo, meio e fim, e o Diego pode falar mais, né, disso. Nesse sentido, a gente sempre... Foi o que o Chau falou, a partir do 2 a gente começou a pensar num big picture, assim, algo além da própria história, mas pensando isso como um plano de fundo geral mesmo, não só algo como que ia guiar aquela história. A história ela é guiada pelos acontecimentos locais, digamos assim, não tanto globais, né? Mas a gente começou a combinar essas outras coisas, até para um acabar não contradizendo o outro, né? Vai que eu falo uma coisa na minha história e o Ferigato fala uma coisa na história dele que entra em conflito um com o outro sobre a construção do mundo. Sempre dá para dar o gato de falar, não, é porque eles têm culturas diferentes, eles ouviram histórias diferentes, mas enfim, até a gente explicar isso tudo, vai parecer que a gente não está combinando nada. Mas... a gente sentava e discutia todos os roteiros o tempo todo, assim, era sempre uma troca. Mas isso foi desde o 1, né? A gente nunca começou a gente nunca... Cada um fez o seu e soltou, né? Sempre foi um debate entre os 4. A gente sempre
a gente sempre foi muito aberto em opinar sobre o roteiro do outro. A gente sempre brincou de que a gente não tem um editor, mas a gente age cada um como editor do outro. Porque a gente tem que fazer, primeiro, ter uma garantia do tom geral, né? O Quad, ele tem histórias com tons diferentes, só que não é completamente diferente. Você não vai encontrar uma história que é completamente gore e hiper violenta, e a história do Aloysio, que é mais engraçada, tem um senso de humor diferente, uma coisa mais... Não vai ser uma coisa completamente diferente, né? Então a gente tem uma certa coisa pro tom, e mesmo para as histórias. A gente percebe isso não só na parte do texto, né? Mas como nós somos artistas, nós nos conhecemos há muito tempo, na verdade, né? A gente se conhece há muitos anos, a gente sempre mostra os nossos trabalhos um para o outro, não para ganhar elogio dos amigos, mas para que a gente consiga ajudar uns aos outros a melhorar nos trabalhos. Então, a gente sempre trocou muito crítica ao trabalho um do outro, crítica sem melindre, sabe? Tipo, não vou falar porque ele vai ficar ofendido que eu tô criticando. Não, a gente sempre troca críticas abertas, e quando a gente manda um trabalho visual, né, uma ilustração, seja do quadro, seja de fora, um para o outro, você espera que vai vir alguém riscando em cima, se você fizer isso, sem pudores de atingir ego e coisa do tipo. Então, essa parte de discutir, criticar em cima, e mudar e sugerir, sempre foi muito natural para a gente. E por isso que melhora, né, as histórias, né? Você ter 4 cabeças pensando na história. Você ter 4 pessoas pensando na história melhora, não tem como. Se você tiver aberto, tem ideia que às vezes você tá ali meio com seus queridinhos ali, vem uma ideia, você fala, nossa, mas essa ideia é boa, hein? Acho que eu vou usar mesmo. Eu acho que a história do 2, do Aloysio, o Aloysio veio com a semente da história, sim, mas a gente construiu meio os 4 juntos, né? No final, toda a base do que seria o problema, né? As relações. Foi almoçar, a gente atrasou para voltar para o trabalho. A gente foi tipo os 4 juntos discutindo sobre aquela semente de ideia. O Luiz falou: quero escrever uma ideia que é mais ou menos essa. A gente falou: mas e se for isso? Não, se for isso, vai gerar esses problemas. Isso aqui pode ser interessante. E se trouxer essa influência? Aí o Shaw, às vezes, né? O Shaw gosta de falar que ele é velho, então o Shaw, que é mais velho mesmo, ele fala: isso aqui me lembra muito tal coisa. Se a gente trouxer isso aqui, não conheço, vamos ver isso. Assiste tal filme para ver se você não tira uma ideia. Ler tal coisa. E a gente sempre foi discutindo. Tem algumas histórias que o começo das histórias a gente nem consegue mais dizer quem sugeriu cada elemento, assim, né? Cada um acaba sentando sozinho para escrever, de fato, mas a gente sempre discute muito em pontos diferentes da produção da história. Eu sempre dei bastante trabalho pros outros do Quad, porque eu tenho as ideias mais piradas, assim, tipo, eu já joguei Cidade que Voa, falo, não, isso aqui não dá para fazer a cidade sair voando, não. Mas tem uma que escapou, que eu não sei se você já percebeu, que é o Bebê Gigante. E o Bebê Gigante consegui colocar. Bebê Gigante, o Aloysio fincou o pé no Bebê Gigante. Vai ter Bebê Gigante. Esse voou, você conseguiu. A gente teve, eu acho que no Quad 4, uma experiência diferente, foi que a gente chamou um editor externo, na verdade, mais um aconselhamento externo, que a gente chamou o Sérgio Codespot, do Universo HQ, para que ele desse uma olhada em todos os roteiros e desse um ponto de vista externo nas histórias, para que a gente queria isso. A gente falou, eu acho que está na hora, depois de 3 edições, mais um especial, vamos chamar alguém de fora que conhece o material e que possa fazer uma análise de tudo que a gente fez até agora e de repente, ele vê se as coisas estão coerentes, se tem uma certa... O que a gente faz, o que a gente tira, para onde a gente vai com certos conceitos. E foi uma experiência que eu achei que foi bem legal. Eu particularmente gostei. Gostei de ter tido esse... Ele não agiu como um editor do ponto de vista quarta página, não. Ele foi dando foi uma consultoria.
uma consultoria, tipo um script doctor que acontece no cinema, mas ele foi um pouco isso, uma consultoria de olhar tudo, de ler, principalmente no começo, o texto das histórias. E ele apontou... E ele fez uma análise de todas as edições separadamente, depois analisou a obra na totalidade. Foi bem legal esse trabalho mesmo. Foi um trabalho mesmo. Para a gente deixar, para a gente marcar um pouquinho melhor, né? Isso aqui que vocês querem colocar no universo é isso aqui, eu entendo que é isso, mas pode ser isso. Ele falou, não, é para ser isso aqui, beleza. A gente vai reforçar esse conceito para ser desse jeito. Ele pegou várias coisas que, como a gente está muito dentro, às vezes a gente está com as coisas muito na cabeça, assim, a gente não sabe as dúvidas que a gente pode gerar, né? Porque tem uma coisa... um leitor crítico daí, né? Foi um comentário crítico. E a gente... E assim, uma coisa que a gente nunca fez no quad, assim, é que a gente nunca deixa as coisas hiper explicadas sobre o universo. Porque a gente pensa... A gente não sabe as coisas que acontecem no nosso mundo. A gente não sabe todo o sistema por trás de tudo que acontece na nossa vida, sabe? A gente sabe as coisas que acontecem no nosso redor, no nosso dia a dia, nos nossos problemas, o que a gente tem que fazer para resolver os nossos problemas. Então a gente não quis ficar explicando o mundo, ficar explicando o universo, porque os personagens também não sabem de tudo que acontece naquele mundo. Eles sabem dos problemas que eles têm que resolver. Então, é uma questão... sempre teve esse olhar de... A gente vai acompanhar a vida desses habitantes desse mundo. E a gente tem uma coisa que a gente acabou discutindo, assim, pós-apocalíptico, mas nem por isso precisa ser deprimente. A gente não quer... A ideia é de que o ser humano pode ser até meio otimista pensar nisso nesse momento agora, mas em 2013 não era... tanto, mas a ideia é que o ser humano é uma espécie resiliente. Vai dar merda geral, mas a gente ainda consegue reorganizar a sociedade de algum jeito, refazer as coisas de algum jeito e tocar a vida de algum jeito. 2020 mudou um pouco esses conceitos. 2020 a gente não contava com 2020, né? O pessoal sempre pergunta pra gente, fala, eu nunca li nada dos caras, me pegou, gostei do papo que vocês tiveram, e o que eles aconselham a gente ler primeiro para poder me engajar com a obra? Eu tô perguntando isso para vocês porque vocês não têm só o quad, vocês têm outros especiais ali, confesso que ainda não tive a oportunidade de ler todos, mas hei de fazê-lo, e tem uns que a gente olha assim que eu falo, cara, isso aqui deve ser muito doido, né? Tem um ali que eu confesso que eu tô olhando já há um tempo, que é o Drop Dead, eu não me lembro de quem acho que é do Aloysio, se não tiver falando bem. Tem esse, tem um outro, que agora me fugiu o nome também, que é uma bela baleia na capa também, que é um negócio que eu bati o olho. Garganto. Garganto. Eu falei, cara, sensacional. Pra galera que não leu nada de vocês ainda, que talvez ainda não tenha todo esse domínio da ficção científica, o que vocês recomendam pensar lá na loja, nesse mar de coisa que a gente tem? Vocês conseguem separar aí cada uns 2 títulos, só pra gente poder brincar e ver o que bate aí? Pra gente ver se tem uma divergência de opinião muito grande? Eu acho um lance que é legal esclarecer, assim, que acontece muito da gente receber e-mail de galera mandando portfólio, mandando roteiro, que a gente parece que é uma editora, mas a gente na verdade não é, a gente é só um selo. A gente criou esse selo mais para criar uma coisa coesa entre as nossas publicações, assim. Mas nós não somos uma editora, né? Nós somos só o selo mesmo de publicação independente, porque a gente recebe bastante, cara, e-mail de galera com roteiro, toma meu portfólio, estou procurando trabalho de desenhista, só para avisar. Agora, se a galera quiser recomendar aí, eu recomendo começar pelo Quad, né? Quad 1, Quad 2, que são os universos de ficção. Depois, o que eu publiquei pelo Quad Comics separado foi o Opala 76, mas que também não tem muito como indicar, porque ele já está esgotado, já, o Opala 76. Só se for digital. A versão digital tem a venda. Digital não acaba.
Esse aí eu fiquei na dor, tá, Eduardo? Quando eu fui lá fazer o pedidinho no site de vocês, eu ainda olhei umas 3 vezes e falei, cara, será que eu não tô prestando atenção direito na telinha do celular? Não tô vendo, mas só digital mesmo, beleza. Daqui a pouco, depois que sair o podcast, a gente vai olhar lá no Mercenários Livres, lá vai ter alguém vendendo a tua obra por aqueles valores exorbitantes aí, 50 mil, 100 mil, vocês vão pegar lá. Se for vender por esses preços aí, não compra não. Entra no nosso site, compra digital, que é R$12. Bem barato. Aloysio, e você, o que você recomenda pra gente, cara? Pra quem tá iniciando aí no universo de vocês? Com certeza, começa pelos quad, né? Tem tudo que a gente fez ali, ele tem o embriãozinho no quad 1, né? E se ele virou mais 5 títulos, né? Mais 4 títulos depois do 1, é porque tinha uma coisa que a gente fez direito aí, né? Então, começa pelo quad 1 e vai seguindo. E o legal é que você também vê um pouquinho do estilo de cada criador, né? Então, acho que é o ponto de partida, com certeza. Acho que vai ter muita divergência, não. Acho que é começar pelo quad 1. Muita gente, quando vai comprar na nossa mesa em convenção, saudade de convenção, que não conhece nada e fala, só quero levar um, a gente percebe as pessoas muito em dúvida, do tipo, posso levar só um, mas se eu levar o 2 e não levar o 1, eu não vou entender. Você pode comprar o 2 e não comprar o 1. A gente recomenda o 3, a gente não recomenda comprar sozinho, ter o lido dos outros, porque a gente não sabe se vai perder algumas coisas que talvez sejam importantes, talvez não. A gente escreveu pensando em não precisar, mas a gente sabe que o quad 1... Ele é o que tem mais união mesmo. O quad 1 e o quad 2, com certeza você pode ler em qualquer ordem que você não vai perder nada, assim, de fato. Então, o quad 1 e o 2 são os melhores pontos de partida, eu acho, do universo quad. E esses outros títulos que a gente tem, que é o Garganto, o Drop Dead, o Opala e Ana Saito, que é o que eu fiz, né? Esses outros títulos, eles não são do universo quad, eles são dos autores do quad, né? Menos o Garganta. O Garganta foi de um amigo nosso que dividia estúdio com a gente, daí a gente colocou no selo para acompanhar a gente nos eventos também, como o Ferigato falou, a gente não é uma editora, a gente é um grupo de pessoas que publicam juntas de forma independente. O quad é uma coisa que nós somos os sócios do quad, né, desse mundo, dessa propriedade intelectual, né, mas os outros títulos são títulos únicos de outros universos. E são de outros temas também, porque as pessoas falam, eu não gosto tanto de ficção científica, mas eu gostei dos caras. O Opala é uma coisa, um gênero mais policial, o Drop Dead é uma coisa mais aventura, envolvendo uma coisa mais sobrenatural, e o Garganta é ficção científica também, mas é bem mais, a gente fala que é uma mistura de como é que é? De Moby Dick com Mad Max. E o Ana Saito é uma coisa... É o Waterworld do quad, é o Garganta. Só que é bom, né? É a minha que eu adoro o jogo de luta, e aí ele é todo calcado em ser um universo, como se... a história se passa num universo como se fosse de um jogo de luta, assim. Não que as pessoas jogam, mas que é um universo permeado por torneios de lutadores malucos, e lutadores de todo tipo de coisa. Só que a personagem, ela não é uma competidora, é uma jornalista nesse mundo, só que ela também luta, porque todo mundo meio que... Enfim, a Ana Saito é uma piraminha dessa coisa que eu gosto bastante, que é de universos de jogos de luta. E ela é uma jornalista que várias das histórias são baseadas em clichês e tropes de jogos de luta, de histórias de jogo de luta, né? Tem o torneio, que na verdade é o cara do mal que quer fazer alguma coisa e abrir o portal pro deus antigo, não sei o quê, e dominar o mundo, mas ele fez um torneio de jogo de luta, mandando cartinha para as pessoas competirem para fazer esse plano mirabolante. E aí, quem é que descobre isso? A jornalista. É isso. Essa é a ideia. Boa. Sensacional. Boa, legal demais. É legal que tá no Zeitgeist agora, que viu o filme do Mortal Kombat, aí vai estar totalmente no... O jogo de luta tá sempre. Você falou do jogo de luta, mas eu te confesso que esse plot da cartinha eu me lembrei do Dragão Branco lá do Van Damme. Dragão Branco, né?
tem bastante gente que lê e fala, não, mas isso aí é tipo aqueles filmes dos anos 80, né, de luta. É tudo anos 80, gente. É tudo história dessa época, com os mesmos... Os jogos, na verdade, os jogos pegavam desses filmes de Kung Fu, filme de Kung Fu chinês, esses filmes do Van Damme. Então, as próprias histórias e os personagens eram baseados nesses filmes. Então, nada se cria, amigo. A gente... se alguém pode tirar alguma coisa das nossas conversas, é que para criar coisa nova é só você pegar várias coisas diferentes e fazer tudo junto funcionar. Aguardo ansiosamente vocês misturarem Falcão, campeão dos campeões, com alguma coisa aí, cara. Se sair um HQ de queda de braço, eu compro na hora. Sensacional. Queda de braço biônico, amigo. Pronto. Tá. Muito bom. Pessoal, a gente vai se encaminhando para os nossos finalmente. Queria abrir o espaço para vocês deixarem a mensagem de vocês, mas queria também pedir para vocês contarem aí para a galera que está ouvindo a gente. A gente está num período que, infelizmente, a gente não tem evento. Contar como é que a gente pode adquirir as obras de vocês, né? Que às vezes o pessoal fica meio perdido e fala, Lucas, beleza, tô comprado com a ideia, mas e aí, o que eu faço? Eu mando um e-mail para alguém, eu perturbo eles no Facebook, eu choro, como é que é o esquema aí? O que vocês indicam? Qual é o melhor canal para comprar com vocês aí as obras? Todos os nossos títulos estão disponíveis, tanto em formato impresso quanto em formato digital, no www.quadcomics.com.br, que é o endereço do nosso site, da nossa loja. Tem mais informações, lá não é só loja, né? Tem informações sobre os títulos, informações sobre os personagens, dá para conhecer um pouquinho mais por lá também. E tem, como eu falei, as versões impressas e digitais. O Opala já acabou impresso, mas ainda dá para comprar a versão digital. A versão digital é significantemente mais baratinho, né? E a gente colocou a versão digital exatamente por conta da pandemia, porque os envios estão sendo feitos bem menos frequentemente agora, né? Porque quem faz o envio de tudo sou eu. Então, eu não quero ficar indo no correio o tempo todo. Então, eu já deixo avisado no site, mas eu não estou, né, enviando. Eu não sou Amazon, né? A gente não consegue ter esse mesmo ritmo de envio. Então, se você fala, putz, gostei, quero ler logo, já recomendo comprar a versão digital, que você já compra na hora, já baixa na hora, já lê na hora. Mas se tiver uma paciência e quiser a questão do impresso, pode comprar a versão impressa que eu envio, só acaba não sendo o envio expresso dia seguinte, o One Click Buy da Amazon, né? Só claro isso. Mas todos os nossos títulos estão disponíveis lá. E para quem quiser ler, quem quiser falar, gostei muito, achei legal, quero comprar tudo, tem desconto. Tem um pacote com desconto de toda a coleção Quad, que são os 4 números mais o Svalbard, que tem um pacote que já está descontado, assim, já está com um preço promocional no pacote para levar tudo. Alexandre, passar a palavra para você aí, para você poder puxar o encerramento e antes agradecer a vocês, gente, é legal demais. Eu sempre falo que uma das coisas mais bacanas aqui de bater papo com vocês é como muda a percepção da obra, né? Então eu já tinha achado ali, por exemplo, a ideia do Aloysio muito fora da curva. Depois que eu vi as fontes que ele bebeu ali, eu vou certamente sair do podcast e eu vou ler de novo, porque a gente ganha um outro olhar. Então isso é legal demais. Agradecer pela disponibilidade do tempo de vocês. Dar aí meu depoimento como leitor, galera que curte ficção científica, seja você já alguém que está iniciado nesse universo, ou que gosta e está querendo começar, gente, Quad é de um ponto de partida, né? A gente estava esses dias comentando aí da polêmica de algumas obras que chegam de ficção científica e que são muito difíceis para o leitor novo, né? São obras que às vezes elas são difíceis de serem digeridas, seja pela quantidade de elementos, seja pela viagem, e a de vocês não. A de vocês a gente sente que ela abraça o leitor novo, mas ele tem essa brincadeira com diversas referências, então o leitor antigo ele se diverte muito. Então agradecer o trabalho de vocês, passar a palavra para Alexandre aí. Alexandre, obrigado, dominei a entrevista, cara, te peço desculpas aí, da empolgação. Não, eu de verdade eu quero pedir desculpa para vocês de não ter falado ou de ter perguntado tanto,
porque eu tenho uma série de perguntas ainda para fazer para vocês, que a gente obviamente vai ter que deixar para uma outra oportunidade que a gente volte a conversar aqui. Falando dessa evolução de vocês de 2011, 2012 para cá, a gente podia discutir uma série de questões de mercado editorial, de outros títulos, a gente acabou ficando só no Quad, né? A gente podia falar dos outros títulos, mas eu sei o quanto o Lucas estava empolgado, né, em discutir o Quad em si, a quadrilogia com o volume spin-off Svalbard. Então eu falei, vamos falar essencialmente do Quad, porque é o grande carro-chefe de vocês. Então, mais uma vez, o que eu falei, quero convidar vocês para voltarem aqui no Sobrecapa, para conversar de novo com a gente, quero dar parabéns. O Eduardo Ferigato precisa voltar aqui para a gente discutir as outras obras ali voltadas à MSP. Quero muito discutir Piteco e a continuação de Piteco, mas a gente deixa tudo isso para o próximo podcast. Mas é isso, só chamar. A casa está aberta, obrigado mais uma vez, e o espaço é de vocês aí para fazer os agradecimentos. Eu vou fazer uma rodada passando cada um na tela. Obrigado mesmo por estarem aqui. Vou começar com o Ferigato. Bom, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que assistiu. Quando quiser discutir Quad, discutir quadrinho, discutir qualquer coisa, é só me chamar, que é uma coisa que a gente adora fazer, né? Falar de quadrinho, fazer e falar de quadrinho. E, assim, acho que a gente queria aproveitar também para os fãs do Quad que estão acompanhando e vivem perguntando para a gente, o que vocês estão fazendo? Quando vai sair outro Quad? Que a gente está bem perto já com as negociações para publicar o Quad nos Estados Unidos. A gente não pode dar muito detalhe ainda, mas que esse ano vai ter novidade do Quad legal aí. Em breve a gente vai poder falar melhor sobre isso. Então fiquem aí antenados. A gente está bem feliz com essa fase nova aí do Quad. Bom, queria agradecer pelo convite novamente, né? E é sempre bom falar um pouquinho também do Quad, assim, nossa, falando sobre mim mesmo, mas é legal relembrar as coisas que a gente já passou, né, as origens mesmo, né? Às vezes a gente esquece um pouco de como as coisas eram, assim, e acho sempre bom revisitar isso. Então, muito obrigado. Também queria, obrigado pela oportunidade aí, sempre que quiserem voltar a chamar a gente para falar, vocês vão perceber que a gente gosta de falar, né? Então, a gente quiser chamar a gente para falar sobre as nossas coisas, nossas publicações, falar sobre mercado em geral, nossas, né, porque a gente está aí já tem um tempo, né? A gente está sempre dispostos aí. Queria pedir para as pessoas que gostaram, né, do papo, obrigado para todo mundo que ouviu e que assistiu. Se quiserem conhecer mais, Quad Comics no Twitter e no Instagram, a gente tem redes sociais. Mas os que é mais alimentado são nossas redes pessoais. Então, basicamente, procurar nosso nome, Diego Santos, Eduardo Chau, Eduardo Ferigato e Aloysio Cervelli Santos, né, Aloysio? A gente tem 3 nomes. Twitter, Facebook, Instagram. Segue a gente lá, porque aí vai conseguir acompanhar nosso trabalho, até o trabalho fora do Quad, né? O Ferigato está produzindo um quadrinho que não vai ser, que é fora do Quad. O Ferigato fez Piteco, né? Vai fazer o Piteco 2 e vai ter novidades. Se você seguir ele, você vai ver algumas novidades também por lá. Eu faço várias coisas. Tem o Diego no meio também. Tem eu envolvido ali, que eu faço treinamento também do Piteco. Eu faço vários trabalhos envolvendo jogos, envolvendo impressão 3D agora. E o Aloysio faz várias coisas também. Então, a gente, se gostou do nosso trabalho, quer acompanhar o que a gente faz, seguir nas redes é uma coisa que a gente sempre acha útil. E eu falar uma coisa que eu acabei não falando. Se quiser ler Ana Saito, eu publico ele no Tapas, eu publico de graça, né, para ler na internet. E depois, se gostar, compra a versão impressa. Ele é menorzinho, ele é mais compacto, é bem mais baratinho que o Quad também. Mas dá para ler de graça. Eu vou deixar o link aí e eles colocam no... Mas esse é um link que dá para ler Ana Saito de graça, então se quiser ler essa maluquice envolvendo jogo de luta e jornalismo que eu inventei aí, não precisa nem pagar. Olha só. Obrigado, gente.
Então, muito obrigado a todos que assistiram aqui, a gente conversando por 1 hora, falando, né? A gente gosta muito de falar, principalmente depois desse tempo todo de pandemia, todo mundo separado, né? Faz muito tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Faz mais de 1 ano. Mas ao mesmo tempo a gente continua com as ideias. Sempre que a gente pode, a gente está trocando as ideias sobre o futuro do Quad. E todo mundo tem esse trabalho pessoal também, então é legal vocês até conhecerem um pouco mais do que a gente faz. Eu tenho a sorte de poder fazer coisas de ficção científica fora dos quadrinhos, né? Eu faço séries de ficção científica para Netflix e tudo mais, como 3%, Onisciente. Então tem sido uma experiência muito boa viver nesses últimos anos todos envolvido em ficção científica em várias mídias. Então, eu agradeço de novo todo mundo que assistiu e até a próxima. Convidem que a gente vem. Valeu. Até mais. E como sempre, galera, se vocês ainda estão por aqui, a gente agradece a audiência de vocês. A gente lembra que tem mais conteúdo em ultimatodobacon.com e a gente pede para você, se você está no Sobrecapa no YouTube, para dar uma olhadinha também nos outros vídeos do canal, clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito e até o próximo. Valeu!